Shalom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Celeste. Que Deus abençoe nosso dia grandemente. Consagramos nosso dia, descobrimos com o sangue de Jesus e nos revestimos com a armadura de Efésios 6. Colocamos nossa família parentela debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Tudo que nós temos, tudo que nos pertence, objetos, eletrodomésticos, tudo, sem exceção, tudo debaixo da cobertura do sangue de Jesus, e proibimos qualquer retaliação maligna contra a nossa vida. Pai querido, colocamos diante de Ti todos os nossos pecados, nossos erros, nossas falhas. Te pedimos perdão, Pai, pelos pecados, seja de omissão, de ação, pecados ocultos não confessados, pecados de estimações, pecados nossos ancestrais. Coloco tudo debaixo da Tua mão, Senhor, e debaixo da proteção de Jesus Cristo está a nossa vida. Tomamos posse do perdão, que sejamos regenerados, purificados, limpados em nome de Jesus Cristo. Hoje damos continuidade ao nosso tema sobre os fundamentos do Evangelho. Tem toda uma série de vídeos no YouTube, começa desde o início. E o salvo faz parte do corpo de Cristo. O tema é a igreja. Ontem compartilhei no YouTube a parte 1 e hoje temos a parte 2, porque é um tema muito que eu quero aprofundar mesmo. Então tem vários pontos e terminamos no ponto 20 ontem. Pega lá esse vídeo, vai do início para você entender. Tome nota, tome posse, compartilha. Já compartilha esse vídeo com esses seus amigos. Me segue se você ainda não me segue. Ajude esse ministério a alcançar outras vidas. E também deixa o sininho de notificações para que você seja alertado dos vídeos que eu posto. E não esquece de deixar sua curtida, se inscrever no canal. Amém, irmãos? Parte 2 e continuação do estudo sobre a igreja. Fundamentos do Evangelho, salvação e vida em Cristo. Amém? 100% com Jesus. Pessoal, nós estamos de volta para a segunda e a última parte desse estudo sobre a igreja. O salvo faz parte do corpo de Cristo. Na primeira parte caminhamos até o ponto 20, agora vamos continuar do ponto 21 a 33, porque são 33 pontos que Deus colocou no meu coração para estar aqui, compartilhar com vocês. De graça eu recebi, de graça eu dou para vocês, e vocês também compartilhem no vosso grupo, nas vossas redes sociais. E nessa segunda parte vamos responder perguntas muito práticas, pessoal, como reconhecer uma igreja saudável, por exemplo, o que fazer diante da hipocrisia dentro da igreja. Igreja online pode substituir completamente a comunhão presencial? Como devemos reagir quando o irmão sofre ou é honrado? Como devemos reagir? E finalmente, a quem pertence a igreja? Irmãos, então permaneça comigo até o final, porque o último ponto nos levará da igreja que conhecemos para a igreja que um dia estará completa diante de Cristo Jesus. Então retomamos no ponto 21, como reconhecer uma igreja saudável, uma comunidade saudável. Irmãos, nem toda comunidade que coloca a palavra igreja no título, na fachada, sabe, necessariamente está funcionando segundo o padrão bíblico. Tomamos cuidado. Vamos lá em Atos 2:42, abre sua Bíblia, porque essa palavra nos oferece marcas fundamentais. Atos 2:42 fala: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Uma comunidade saudável precisa ter Cristo no centro e a palavra como fundamento. Não significa uma igreja perfeita, ela não existe, gente, mas procure uma comunidade onde a Bíblia seja ensinada com fidelidade, aonde Jesus seja exaltado acima de personalidades, que haja espaço para a oração e também para a comunhão. Pecado não seja normalizado, gente, que não haja um pecado normalizado, não existe pecadinho, pecadão, tudo pecado é pecado. E que a graça também não seja substituída por legalismo, gente. Pessoas não sejam manipuladas e a liderança não seja tratada como intocável, porque são falhos. E exista também compromisso com fazer discípulos, entenderam? Levar a palavra, pregar o evangelho,
Cristo mandou ir de pregar o evangelho a toda criatura. A pergunta não deve ser somente: eu gostei do culto, eu amei o louvor. Irmãos, pergunte: esta comunidade está me ajudando a conhecer, a obedecer e a parecer mais com Jesus? O ponto 22, mas existem hipócritas na igreja. Eu estou falando porque eu hoje estou trazendo essa palavra biblicamente falando, mas eu já vivi hipocrisias dentro das igrejas, e grandes hipocrisias. Existem, irmãos, isso precisa ser reconhecido. Existem pessoas que cantam uma coisa e vivem outra. Coloca título de pastor no Instagram, mas fora esse título não tem nada de pastor ou de pastora. Rejeita um discípulo que vai até ela para pedir ajuda. Isso precisa ser reconhecido, gente. Existem escândalos, existem mentiras, existem condenações falsas e existem falsos líderes. Eu estou falando, eu vou falar. Existe muito abuso de autoridade e Jesus nunca negou que haveria falsidade no meio religioso, nunca. Aliás, algumas das palavras mais duras de Jesus foram dirigidas justamente à hipocrisia religiosa. Mas existe também uma liderança entre dizer: há hipócritas dentro das igrejas, e concluir: portanto, Cristo não presta ou a igreja não tem valor. Olha, irmãos, o pecado de pessoas não anula a verdade de Cristo. Não transforme a infidelidade, aliás, infidelidade de alguém numa razão para abandonar aquilo que nunca foi infiel a você. Tome cuidado. Ponto 23. A igreja já não é um museu de pessoas perfeitas. A igreja não é um museu, primeiramente, e não tem perfeição. O único que é perfeito é Cristo, isso nós sabemos. Às vezes entramos numa comunidade e esperamos encontrar pessoas que nunca eram. Mas a igreja é formada por pessoas que estão sendo transformadas todos os dias. Pega essa palavra. Isso não é desculpa para pecado deliberado também. Cuidado. Não significa tolerar abuso de ninguém. Não significa encobrir crimes e pecados. Não significa aceitar qualquer comportamento em nome da graça. Significa reconhecer. Quando você tem que exortar, exorta. Irmãos, na palavra, estamos em processo de santificação. Efésios 4 mostra que o corpo cresce até alcançar a maturidade. É como um bebezinho que nasce, ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo até chegar à idade adulta, é a mesma coisa. Irmãos, estamos em processo de santificação. Efésios 4 mostra que o corpo cresce até alcançar a maturidade. Portanto, haverá momentos em que nós precisamos perdoar alguém, ser corrigidos, pedir perdão, estabelecer limites, reconciliar quando possível e continuar crescendo. Pegou a chave? Uma igreja saudável não é aquela onde ninguém era. Não, isso você não vai encontrar. Mas é aquela onde Cristo Jesus e a sua palavra é o centro. Governa a maneira como lidamos com nossos erros. Jesus é o centro. 24. O corpo sofre junto. 1 Coríntios 12, 26. Olha o que a palavra fala. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Oi, eu dei um exemplo do meu corpo ontem. Irmãos, o apóstolo Paulo também deu exemplo. Essa é uma das imagens mais bonitas da igreja. Quando alguém adoece, nós nos importamos, nós intercedemos, nós ajudamos. Quando alguém perde alguém, nós choramos junto, mandamos uma palavra de consolo, de conforto, oramos pela família. Quando uma família atravessa uma crise, intercedemos. Irmãos, quando alguém não consegue carregar sozinho, nós ajudamos a carregar. Olha, Jesus teve um homem que a certo momento ajudou a carregar a cruz de Jesus. Irmãos, igreja não é apenas domingo eu vejo você na igreja e também percebi que você não está bem,
Como posso ajudar? Irmãos, é isso. Pergunte. Às vezes a pessoa não precisa de um sermão, precisa de presença, de oração, de uma refeição, de uma ligação, de uma mensagem, de alguém que se sente ao lado dela. Não é somente ela estar ao seu lado, é você estar ao lado dela. É comunhão. Ponto 25. E quando o membro é honrado, gente? E quando ela recebe uma honra? Olha, irmãos, o mesmo versículo continua. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Mas hoje você vê mais espíritos de inveja do que outra coisa dentro da igreja. Ninguém quer que você prospere, ninguém quer que você seja honrado, ninguém quer que você receba a unção. Ninguém. Irmãos, sofrer com alguém pode ser mais fácil do que celebrar sinceramente o sucesso de alguém. Eu já vivi isso tantas vezes. Irmãos, quando Deus abre uma porta para seu irmão, você consegue celebrar? Deixo essa pergunta para sua meditação. Quando o ministério de outra pessoa cresce, quando alguém recebe uma oportunidade que você queria receber, quando outra pessoa é reconhecida por aquilo que ela faz e você não. Irmãos, no corpo de Cristo, a vitória de outro membro não diminui você. Pegou? Nós pertencemos ao mesmo corpo e não precisamos competir com ninguém. Você é única. Entendeu? Não se compara, não compete. Ponto 26. Competição ministerial é uma contradição. Pega essa chave. Paulo confrontou exatamente isso em 1 Coríntios. Leia esse capítulo inteiro. Uns diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Apolo. E Paulo pergunta, quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. Meio de quem? Jesus. Servos de Jesus. Irmãos, depois ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Olha, hoje plantei uma rosa já bem cedinho lá na varanda, antes do sol, porque tá chuva, queria aproveitar a chuva. Plantei uma rosa depois da minha oração, depois de ter entregado a Deus o meu dia, fui lá, plantei uma rosa. E, olha, a chuva vai regar, eu vou regar com água, mas depois vai precisar de quê? É só água que faz crescer essa rosa? Não, vai precisar de sol. O sol vai aquecer e essa rosa vai crescendo. Então, gente, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Veio de Deus. Isso coloca cada ministério no lugar correto. Uma planta, outro rega e Deus dá crescimento. Se tudo pertence a Cristo, por que competir, gente? Por que competir? Eita! Não precisamos destruir outro ministério para provar o valor do nosso ministério. Não precisamos diminuir outra mulher para demonstrar o nosso chamado, entendeu? E não precisamos disputar seguidores, púlpitos ou reconhecimento. Eu tenho um canal no YouTube, compartilho vídeos todos os dias, eu estudo o que Deus me deu, me continua me dando aprendizado na palavra que eu procuro por eu mesma e eu compartilho. Mas eu não quero competir com ninguém. Se eu atingir uma alma, aquela alma atinge outra, eu já glorifico o nome do meu Deus. Não precisamos disputar seguidores, púlpitos ou reconhecimento. Que eu diminua e que Jesus cresce. É tudo o que mais quero na minha vida. O reino não é uma competição de plataformas, é uma missão compartilhada para a glória de Cristo Jesus. Pegou a chave? Ponto 27, igreja online é igreja? Essa é uma pergunta que muita gente, se calhar, quer fazer, ninguém ousa fazer. Agora vamos aprender um pouco mais sobre isso. Essa pergunta tornou-se muito importante. Eu vejo isso, por exemplo, dentro de certos grupos ou de ministração que eu participo, etc. A tecnologia, irmãos, eu tenho aqui o meu YouTube, é a minha igreja online, né, que eu estou compartilhando. Eu sei que tem povo lá em Cabo Verde que espera por um vídeo meu todos os dias. Eu sei, eu tenho testemunha, é Angola, em Guiné-Bissau, em Moçambique, tenho missionários que eu compartilho no WhatsApp esses vídeos. Eles ficam felizes porque tem como receber a palavra, não tem igreja onde eles estão. Irmãos,
crianças sem Bíblia. Você doa uma Bíblia, já está fazendo muito, entendeu? A tecnologia hoje, Facebook, Instagram, TikTok, permite que pessoas escutassem a palavra de Deus, entendeu? Participassem de uma oração, encontrassem comunhão mesmo estando longe. Você grava um áudio de meditação e manda para eles. Isso pode ser uma grande bênção, gente, sabia? Uma igreja online pode evangelizar. E é o que eu faço com esse canal. É um canal de evangelização. Falar a palavra de Deus, levar a Bíblia às pessoas. Narrar a Bíblia para que as pessoas que não têm Bíblia pudessem escutar. Irmãos, uma igreja online, presta atenção, hein? Pode evangelizar, pode ensinar, pode discipular, pode interceder e pode alcançar pessoas que talvez nunca entrassem inicialmente num templo. Mas, presta atenção agora, mas precisamos de equilíbrio. A experiência digital não deveria ser usada simplesmente como uma desculpa para alguém que pode viver comunhão real, mas decidiu nunca se relacionar com alguém. Se você tem uma igreja por perto, por que você não vai? Sabe que muitos querem, muitos desejam ter um culto todos os dias da semana para assistir. Eu tomo um exemplo aqui, igreja evangélica na Suíça são contados nos 5 dedos das mãos, numa aldeia onde você mora. Tomo exemplo de onde eu moro aqui. Irmãos, olha só, aproveita você que tem igreja por perto, vai ter comunhão com os irmãos, porque no Novo Testamento existe proximidade, existe cuidado, existe partir do pão, existe serviço mútuo, existe vida compartilhada. Portanto, gente, o digital é uma ferramenta extraordinária. Eu glorifico a Deus por me dar essa ferramenta, porque através do Zoom eu tenho células com minhas mulheres, participo de outras. Glória a Deus, tenho cursos via Zoom, ensinamentos, seminários para me crescer. Mas não deve transformar cristãos em espectadores isolados. Entendeu? Pegou a chave? 28. Existem pessoas que realmente não conseguem estar fisicamente presentes, sabe? E aqui precisamos ter muita sensibilidade, né? Tem pessoas enfermos. Eu passei por 20 cirurgias, teve tempo que eu não podia nem sair da minha cama. Eu daria tudo para estar numa igreja presencial, mas fisicamente eu não podia. Como o meu exemplo, porque eu já vivi isso. E foi através dessa luta que Deus permitiu que abrisse essa porta de ferramenta digital. No meio da luta, onde eu tive um diagnóstico desesperador, gente, Deus falou comigo: filha, pega teu telefone, manda mensagem, compartilha teu devocional, compartilha o que você está vivendo, dá testemunhos. Você sabe, gente, numa célula, no leito do hospital, com os joelhos infectados, 3 cirurgias em 3 semanas, hemorragias, bolsas de sangue. Gente, eu estava num momento tão fraco. E um dia uma pastora lá de Curitiba, eu mando um abraço para ela, a pastora Cristine, ela me mandou um convite do Zoom. Tinha um homem de Deus muito conhecido. Irmãos, eu recebi uma palavra no leito do hospital e aquela palavra se cumpriu através dele. E ele falou-me do seu livro. Eu mandei vir esse livro pela internet. Irmãos, me ajudou lá no hospital, entenderam? Pessoas hospitalizadas não podem alcançar igreja presencial, então um digital ajuda. Eu assistia culto online que me fortalecia. Irmãos, idosos, paralíticos, pessoas com limitações de mobilidade, cristãos vivendo em lugares onde não existe uma comunidade saudável próxima. Tenho crianças em Moçambique que não tem igreja. Irmãos, tem Bíblia, mas toda rasgada porque já é velho. Precisa de ajuda para comprar uma nova. Pessoas perseguidas, por exemplo, não podem ir na igreja, outras atravessando circunstâncias excepcionais. Mas olha, gente, nós não devemos transformar a comunhão presencial numa arma de condenação contra elas.
É justamente aí que a tecnologia pode servir ao reino de maneira maravilhosa. Mas a igreja precisa fazer essa pergunta. Como podemos alcançar também aqueles que não conseguem chegar até nós? Isso também é ser corpo. E Deus me ensinou isso. Filha, você pode alcançar pessoas através desse canal. Não importa o número de seguidores. Faça aquilo que eu mandar. Obedeça. Compartilha. Irmãos, no leito do hospital eu recebi de Deus, de graça, evangelização, discipulado, intercessão, ministração. E hoje eu gostaria que as pessoas que passam pelo desânimo, eles tenham pelo menos acesso ao digital. Mas isso não anula a igreja presencial. Para você que pode ir, para você que não está paralisado numa cama, para você que tem essa possibilidade, essa oportunidade que Deus te deu. 29, Hebreus dizem, coragem uns aos outros. Irmãos, recebi coragem, encorajamento de longe, do Brasil, de Guiné, de Moçambique, de Portugal, de Espanha, de França, de Holanda, de Inglaterra, de América, de todas as partes do mundo. Não é só a minha família perto de mim, é a família que Deus também me deu através do digital. Então ainda agora eu tenho que glorificar a Deus, porque é tudo dele, não é meu, é dele. Irmãos, Hebreus 10, 24 e 25 não fala apenas sobre comparecer a uma reunião, a uma célula online. Diz, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A finalidade da comunhão não é marcar presença, é edificação mútua, gente. Olha, quando nos encontramos, algo deveria acontecer. Alguém é fortalecido, alguém é aconselhado, alguém recebe oração, alguém é despertado para boas obras. Participe das células, gente, participe, mas vai na igreja se você tem oportunidade de ir presencial. Alguém que pensava em desistir, encontre irmãos que o ajudam a permanecer. Isso é comunhão bíblica, pessoal, não é Celeste falando e falando. E ponto 30, a igreja existe também para missão. Jesus não disse, juntem-se e fiquem entre vocês até eu voltar. Fiquem sentados esperando Jesus. Ele diz, ide. Sai do monte das cobertas. Portanto, fazei discípulos de todas as nações. Mateus 26, 19. A igreja se reúne para adorar e ser edificada. E depois, a igreja é enviada. Uma comunidade que pensa apenas em si mesma esqueceu uma parte do chamado. Existem pessoas do lado de fora que ainda não conhecem Jesus. Por isso nós evangelizamos, por isso nós pregamos, por isso nós ajudamos, nós servimos e nós anunciamos a Cristo. E nós fazemos discípulos, gente. Ponto 31. O mundo deveria conseguir ver Jesus na maneira como nos amamos. Jesus disse em João 3,35, nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos. E se tiveres amor uns aos outros. Irmãos, que responsabilidade é essa, né? Jesus está dizendo que a maneira como tratamos uns aos outros comunica algo sobre ele. Imagina então o dano causado quando as igrejas são conhecidas somente por brigas, por fofocas, por divisões, por disputas, por humilhações, por competição. Não significa esconder problemas, gente. Significa aprender a tratá-los como discípulos de Cristo Jesus. Verdade com amor, correção com graça, justiça com vingança, sem vingança, gente. A vingança pertence a Deus. Perdão sem encobrir o mal. Nosso amor também evangeliza, gente. E o ponto 32, a igreja não é nossa, é de Cristo. Não pensa, é da Celeste, não, é de Cristo. Edificarei a minha igreja. Olha, a minha igreja é dele. Observe, não é minha, a minha é sua. Não é sua, não é minha, não é sua, não pertence ao pastor, não ao fundador,
ao apóstolo, não pertence à denominação. A igreja pertence a Jesus. Ele comprou a igreja com seu sangue. Ele é a cabeça do corpo. Colossenses 1,18 diz, ele é a cabeça do corpo da igreja. É a palavra que fala. Portanto, pessoal, nenhum líder tem o direito de ocupar o lugar de Jesus. Líderes servem, Cristo governa. Líderes cuidam, Cristo é o supremo pastor. Líderes podem falhar, Cristo permanece o Senhor, Ele é perfeito. E o último ponto, 33, já compartilhou o vídeo, já se inscreveu no canal, já deixou sua curtida? Deixa, gente. Compartilhe a palavra de Deus. Ponto 33, um dia a igreja estará completa diante de Cristo. E eu quero terminar levando nossos olhos para o futuro. Apocalipse 7 apresenta uma multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas. Que cena extraordinária, pessoal. A igreja hoje está espalhada pelo mundo, diferentes culturas, idiomas, denominações, gerações, mas todos aqueles que verdadeiramente pertencem a Cristo fazem parte de um único povo redimido. E um dia estaremos diante dele, sem divisão, sem perseguição, sem feridas, sem competição, sem morte. A igreja estará diante do Cordeiro. E para lá, gente, é para lá que caminhamos. E a Gólida Celeste, depois de 33 pontos, dividido em duas partes, se você guardar apenas uma verdade, guarda esta. Eu não vou à igreja apenas para assistir a alguma coisa. Em Cristo eu faço parte do corpo. Amém? Isso muda a pergunta. Em vez de apenas perguntar o que a igreja pode fazer por mim, também perguntamos como Cristo quer usar a minha vida para edificar o seu corpo. Você tem lugar, eu tenho lugar. Nós temos responsabilidades, nós temos algo para oferecer, mas nunca devemos esquecer. A cabeça continua sendo Cristo Jesus. E quero deixar um desafio nesta semana para faça 3 coisas. Primeiro, procure alguém do corpo de Cristo que esteja afastado ou atravessando alguma dificuldade e pergunte sinceramente como essa pessoa está. Irmão, segundo, identifique uma maneira prática que você pode servir. Não espere um título. Irmãos, terceiro, examine seu coração e pergunte: tenho ajudado a construir unidade ou tenho alimentado divisão? Não responda para mim, não. Responda isso diante de Deus. E talvez você tenha acompanhado as 2 partes desse estudo, mas ainda não permanece verdadeiramente em Cristo. Frequentar uma igreja não salva. Ter familiares cristãos não salva. Ter uma Bíblia não salva. Jesus Cristo salva. Efésios 2,8 declara: pela graça sois salvos mediante a fé. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. E hoje Ele chama você ao arrependimento e à fé. Antes de perguntar de qual igreja devo fazer parte, a primeira pergunta é: eu permaneço a Jesus? Se hoje você esteja a entregar a sua vida para Cristo Jesus, se você esteja a entregar sua vida para Cristo, fale com Ele, com sinceridade, colocando mão no seu coração. E repita comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Arrependo-me dos meus pecados. Creio que morrestes por mim, Senhor, e ressuscitastes. Perdoa-me e salva-me. Eu entrego a minha vida a Ti. Quero pertencer a Ti, seguir a Ti e viver como Teu discípulo. Ser meu Senhor e Salvador, único Senhor e Salvador, suficiente. Em nome de Jesus eu oro. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por essa manhã, por essa palavra, por mais um dia na Tua presença. Obrigada porque não nos chamaste apenas individualmente para Ti, Senhor. Em Cristo formaste um povo, formaste uma família, um corpo, e Jesus é a cabeça desse corpo. Senhor, cura a nossa compreensão da igreja. Tira de nós uma mentalidade de espectadores, ensina-nos a pertencer, a servir, a amar, a carregar cargas, a celebrar vitórias, a encorajar, a corrigir com amor, a pedir perdão quando erramos e a perdoar sem chamar o mal de bem.
Pai querido, em nome de Jesus, eu te peço especialmente por aqueles que foram feridos dentro das comunidades cristãs. Tu conheces cada história. Alguns sofreram rejeição, manipulação, condenação, humilhação, abuso de autoridade, hipocrisia, falsidade, decepções profundas. Cura essas feridas, Senhor. Mas não permita que a falha de pessoas roube dessas vidas a beleza de conhecer teu verdadeiro corpo, Pai. Senhor, conduze as comunidades saudáveis. Dá discernimento, dá restauração e confiança no tempo certo. E que Cristo permaneça acima de todas as experiências humanas. Senhor, guarda a tua igreja da competição, guarda da inveja, perdoa nossos pecados, perdoa-nos quando transformamos ministérios em disputas, em fofocas, quando medimos valor por números e quando invejamos aquilo que tu fazes através de outra pessoa, quando queremos aparecer mais do que Jesus. Nós declaramos: a igreja é tua, o ministério é teu, os dons são teus, os resultados são teus e a glória é tua. Toda glória, toda honra, todo louvor. Senhor, fortalece aqueles que não conseguem estar presencialmente numa comunidade, os enfermos hospitalizados, idosos, paralíticos, pessoas com limitações, pessoas perseguidas, aqueles que estão geograficamente isolados, Pai, que eles não se sintam esquecidos pelo corpo. Levanta a pessoa para alcançá-los. Usa também os meios digitais para ensinar, evangelizar, interceder e aproximar. Pai querido, obrigado pelos meios digitais que o Senhor me permitiu, a partir do meu leito de hospital, alcançar uma vida. Pai, livra-nos do isolamento quando temos condições de viver em comunhão. Faz-nos uma igreja que o mundo reconheça, não apenas por aquilo que prega, mas pela maneira como ama. Que nossas casas reflitam Cristo, que nossas comunidades reflitam Cristo, que nossas redes sociais reflitam Cristo, que nossas palavras reflitam Cristo, e que quando o mundo olhar para nós, não encontre perfeição humana, mas encontre pessoas verdadeiramente sendo transformadas por Jesus. E um dia, quando a jornada terminar, estaremos diante do Cordeiro, povos, nações, tribos e línguas, uma multidão redimida. Até esse dia, Senhor, mantém-nos fiéis, unidos na verdade e no Evangelho, disponível para servir e completamente submetidos à cabeça do corpo, que é Jesus Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Famílias queridas, olha, nós concluímos a igreja. O salvo faz parte do corpo da igreja. Se você assistiu às duas partes, não termine apenas com mais conhecimento. Termina com uma decisão. Eu não quero apenas frequentar. Eu quero viver uma parte como parte do corpo de Cristo. E nunca esqueça, a igreja não é um prédio. A igreja é um povo redimido. E Cristo é a cabeça. Amém? Irmãos, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Leve a palavra, pregue a palavra, evangelize, ajuda, faz parte do corpo da igreja. E se você tem meios digitais, use para a honra e glória do nosso Deus. Deus te abençoe grandemente e não se esqueça de se inscrever no canal.